O diagnóstico de perturbação do espectro do autismo sem outra especificação poderá representar um desafio acrescido, na medida em que muitos dos sinais podem ser ligeiros ou não estarem presentes. Deste modo, e tendo em conta que o quadro poderá apresentar uma menor gravidade e um menor número de sintomas, os sinais precoces poderão ser menos óbvios do que os da perturbação autística. Ainda assim, são frequentemente observados alguns dos seguintes sinais de alerta nas diferentes áreas deste diagnóstico. Ao nível da interação social, há então que destacar o evitamento do contacto visual, o desinteresse pelas outras crianças, o interesse reduzido em ter amigos e nas atividades dos outros, a escassa partilha de objetos ou de interesses com os pais, a preferência por brincar sozinho, a escassez de imitação das ações dos outros, o uso das pessoas como um instrumento, a criança coloca, por exemplo, a mão do adulto em cima do objeto como forma de pedido, a existência de poucas expressões faciais ou de uma utilização desajustada das mesmas, uma pouca percepção do espaço pessoal, por exemplo, a criança aborda estranhos, a resistência ao contacto físico. No que respeita, por sua vez, ao déficit na comunicação, podemos salientar os seguintes sinais de alerta: repetição de palavras ou frases dos outros, ecolalia, o uso de uma linguagem própria e idiosincrática, inversão de pronomes, por exemplo, dizer teu em vez de meu, referência a si próprio pelo nome, sem utilização do eu, não tomar a iniciativa de conversar, dar respostas a perguntas de forma descontextualizada, não apontar, uma escassa utilização de gestos ou utilização de forma desadequada, por exemplo, fazer adeus com a mão virada ao contrário, não acenar com a cabeça para responder sim ou não, linguagem com um tom monótono ou como se falasse como um desenho animado, não responder quando chamam pelo nome. Por último, e em relação ao comportamento ou interesses restritos ou repetitivos, poderemos destacar os seguintes sinais: alinhamento de brinquedos ou de outros objetos, utilização repetitiva e pouco funcional dos objetos, por exemplo, virar os carros para girar as rodas, bater com os objetos ou atirá-los ao chão. Rigidez com as rotinas e grande resistência à alteração das mesmas. Recusa de determinados alimentos, seguindo-se frequentemente uma alimentação restrita, por exemplo, recusa de sólidos. Inexistência muitas vezes da noção do perigo. Birras ou reações exageradas sem razão aparente ou pouco proporcionais à situação, interesses obsessivos sem difícil desviar a atenção para outros temas. Para finalizar, gostaríamos de sublinhar que, e à semelhança da perturbação autística e da síndrome de Asperger, a perturbação do espectro do autismo sem outra especificação deverá ser alvo de uma avaliação detalhada que faça o levantamento dos vários sinais de alerta e que permita aprofundar o quadro clínico. A necessidade de informar pais e profissionais da educação e da saúde torna-se sem dúvida fundamental para que os sinais de alerta sejam identificados, uma vez que estes poderão ser subtis e só mais tardiamente reconhecidos por quem rodeia a criança. A variabilidade é, aliás, bastante evidente neste subgrupo do espectro do autismo, o que levanta maiores desafios no momento da avaliação e do diagnóstico, bem como na estruturação de um plano de intervenção ajustado às especificidades de cada criança. A necessidade de uma intervenção precoce é tão relevante como em qualquer outra das perturbações do espectro do autismo, pelo que é fundamental dar a conhecer os referidos sinais de alerta para uma posterior intervenção.